associada ONG Nova Geração, Decalque, CUPA, Conexões de Movimento, Unipitã, Justiça Conectada, AgroSAS, Cecília Resgalo, Daniela Contabilidade, Carmen Rios, Padaria Jardim Aeroporto, Aba Cursos e Prospera. Para começar, convido ao Paulo Robson Rodrigues de Oliveira. Robson é engenheiro teórico, formado em psicologia. Possui mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento humano e é especializado em psicopedagogia clínica e institucional. E atua também como mentor e palestrante. Ele traz o tema o brincar e as emoções na aprendizagem da criança autista. Uma visão psicopedagógica. Recebam uma salva de palmas. dela, olhar talvez como sendo superior, como alguém diferente. Nós vamos falar sobre isso. Então, o brincar e as emoções na aprendizagem da criança autista. Nós estamos hoje. Vamos passar. Vamos ter temos passar todos. Então, aqui. Vamos aqui. Esse pode passar, nesse currículo todo aqui, volta só um pouquinho. Esse currículo todo que eu queria destacar é essa parte final. Casado com a Alessandra, de ouvir autistica. Sou pai do Lucas e da Isabela, avô da Luísa, da Laura. Nós gostamos de juntar, gostamos de estar em família, nos confraternizar. É muito importante
nós estarmos juntos no dia a dia, convivendo com o nosso. Pode passar. E aí, nós vamos entrar aqui num tema. Toda criança nasce com o direito de sentir e brincar, mas enquanto ela não consegue mostrar o que sente, quando ela não sabe brincar, será também que ela não consegue demonstrar realmente o que sente? Será que talvez nós, como adultos, será que eu, como alguém que está com essa criança, seja como psicopedagogo, como profissional de saúde, seja como professor, como pai, será que eu preciso a gente saber interpretar o que essa criança tem? Será que realmente ela não consegue mostrar o que sente? A comunicação, ela é muito mais do que palavras. Nós aprendemos isso a comunicação é também através de um olhar, através de um sorriso, uma lágrima. Nós temos nosso bebê lá, dois filhos agora, pelo jogo mesmo, a gente consegue saber se está com fome, se está com fome, é só comida mesmo, né? Só comida. A gente consegue saber. Então, nós temos que aprender a interpretar e a conhecer. E quando ela não sabe brincar? Será que realmente ela também não sabe brincar? Ela tem jeito dela de brincar. E muitas vezes a gente vai muito pelo convencional. Nós queremos que a pessoa, que todos brinquem da mesma forma. Que a brincadeira de faz de conta, para todo mundo é igual. E não sempre vai ser. Pode. Aí eu queria convidar você a brincar aqui no auditório, contar comigo essa reflexão que eu fiz agora no início. Você, diante de uma criança, conversando com ela, parece que ela está em outro mundo. Ela está num mundo distante. E, na verdade, ela está só fazendo esse convite. Tenha coragem, atravesse a ponte, vem comigo, entre no meu mundo, meu, e me dê condições de expressar, de ser o que eu sou, sem expectativa, além do que eu consigo entregar, sem expectativa, além daquilo que eu tenho na cidade, que eu tenho o prazer de expressar. E quando ela fica com aquela obrigação de cumprir um protocolo pré-estabelecido, talvez aí ela vai se organizar. Ela não vai dar conta. Tá? E aí eu quero que você, pode passar? Imagine você, totalmente de verdade, feche seus olhos. Imagine você sentado no parque, sentado no parquinho, com um garfinho na mão, com muito barulho, pessoas conversando, a música no fundo, crianças gritando, adultos, e de repente você está ali sentado, com um garfinho na mão, só consegue tirar aquela rotina, você não consegue fazer mais nada de tirar aquela bolha que está tudo ao envolve, tudo ao redor, te incomodando, tirando a tiro do seu espírito. E a espera que essa criança tem é só que alguém acolha. A espera que você tem é só que alguém te acolha, que alguém se aproxime, que alguém brinque com você da forma que você gostaria. Quando ela está criando, e às vezes você consegue esperar um sorriso. Demonstrar que você está sentindo. Mas como a expectativa é que você consegue entregar, eu tenho uma iniciativa lá. Aí a gente começa a explicar motivação. E meus amigos, as emoções da criança autista são irreversivelmente. Mas assim,
Ah, mas fizeram uma outra opção. Eu chego lá, faz uma forma de voz, ele vai ver o esquecendo. Chegou, pode ficar na barragem, pode desmoldar, pode dar nas emoções que eles são dessa forma. Não é que ela não tem, só porque ela não seja. Ela tem, entendeu? Sabe? Isso vai não vai ser toda a voz. Chega um história. Então, nós vamos chamar essa de jornada de organização, onde há essa desorganização e a jornada vai. E aí, qual é o nosso papel? Profissionais, pais, pessoas, profissionais da saúde. Qual é a nossa função? É a resposta, é criar canais para que essas emoções elas sejam trabalhadas de forma controlada. Nós trabalhamos muito na desorganização mais fácil, querendo você. Isso é uma relação de isso. Isso é relação. Toda a função psicológica, né, de uma social, depois seria realizada. Todas é, pegando de uma lanche, esperando vocês comeram uma coisa, sabe, mal, às vezes, né? E depois tem organização. Isso. Uma falta de saber lidar. Muitas vezes nós atuamos. Posso falar uma oração que eu estou falar? É que eu não estou conseguindo achar só ele, tá vendo? Está bem. Eles possam falar brasileiro. Onde ela vai profissional, mas informar, mas também preparar, no caso de vencer com uma coisa diferente, a gente já vai já tive experiência. Voltar essas coisas, e aplicar aquele é fantástico para isso. Então, brincar com a linguagem, brincar que a criança se encontra uma realidade com o mundo. Brincar é um lugar de emoções que são treinadas. Eu gosto dessas crianças para aprender uma criança e agora uma das reclamações
Eu comecei a sessão trabalhando com ela, exatamente tudo que ela gosta. Acho que vocês lá já vão ensinar a jogar. E aí ela levou uns 7 minutos, mais ou menos. Ela gosta que ela estava assim, folgada, mas ela estava acertando. Show. Aí vocês estavam dando uma gente para essas obras me ensinaram a gente eu não sei se você me inscrever. Aí cada vez mais é um pouco. E a gente faz isso de forma controlada. Porque você pensa que você tem que navegar aquela guitarra, mas nós precisamos trabalhar inglês. Eu estou e posso falar para a pessoa. A gente fazer desligar o áudio que está. Isso é muito bom. Desenho muito bem. E não é só de vídeo. E aí eu ponho, sei lá, um tablet ali onde, né? Vai ligar na sala como se fosse uma professor sem vídeo, só para se entender. O problema é isso, o áudio que tem senso tem direito de notícia. Não tá legal. Também não é isso. Ah, entendi. Então, o que eu tenho que fazer? É pegar o esqueleto da mesa de cera. Só que é esse cabo aqui, de máscara. Mas o cabo já tá aqui. Ele tá ficando aqui. Esse cabo tá ficando aqui. Então, eu tô tentando ligar aqui. Ah, é, isso daí. E ela sair de dentro de lá. É, eu, cara, meu Deus. Olha, canal seria esse bem. Um canal seria esse direto do microfone. Mas, ah, essa entrevista, ela com as palavras, muito mais difícil. Então, eu tinha que trabalhar as formas de alegria, a frustração, eu sou muito o tinha muito bem, eu me cara, você faz isso. Mas não está nesse contato. Que cara, muito baixo. Se falar, tudo que eu não estava nesse. E onde fica a realidade? Então, só pessoas falam, fica aqui, não, está pensando. Mas quem está transmitindo com as palavras? Isso.
Só, cada tipo de brincadeira fala de um aspecto emocional diferente. E isso aqui é muito importante, porque às vezes eu quero preparar uma brincadeira, quero preparar um momento com a criança, e eu coloco uma brincadeira qualquer. Mas o que eu estou trabalhando com essa brincadeira que eu estou fazendo com ela? Então, por isso que é importante. Olha só, brincadeiras simbólicas ajudam a criança a representar sentimentos, reviver situações, processar o que não entendeu verbalmente. Então, quando a gente propõe um tipo de brincadeira simbólica, então nós vamos trabalhar essa habilidade. Brincadeiras sensoriais, tal, ao são ideais para emoções. Aquela brincadeira aí que a criança às vezes está brincando com uma lixa, estando em algum lugar diferente, ela está apertando ali uma massinha, ela está trabalhando, ela está trazendo a calma, fazendo regulamento dela, a regulação emocional. Brincadeiras estruturadas oferecem flexibilidade e é algo vital para a criança em constante estado de alerta. Então, quando você vai para às vezes na sessão, tem algumas crianças que elas estão mais de necessidade de uma flexibilidade. Então, eu já crio, algo que eu vou mostrar logo depois, uma agenda visual para ela. Ela vai chegar, ela vai fazer atividade, eu crio ali para ela já bater o olho. Eu tenho uma paciente de 27 anos e ela gosta muito de desenhar no tablet. Aí, porque eu faço as anotações dele no iPad, ela gosta muito de desenhar, eu deixei ela desenhar. Então, ela já sabe, nos 5 minutos finais da sessão, ela vai desenhar. Ela desenha, sobe os recursos novos, e faz um desenho bacanas, e aí eu tenho lá no iPad uma pasta dela, tem os desenhos. Desenhos nunca são do nada. Às vezes, inclusive, a gente faz essa questão do desenho, às vezes, para colher da criança informações que ela, às vezes, não consegue trazer normalmente. Então, eu estava atendendo a criança outro dia, na faixa de 2, 9 anos, os pais separados, 2, 3 anos. A criança era muito extrovertida e, de repente, ela começou a ser muito introvertida, triste. E a mãe sabe como que estava. E a criança muito calada, não conversava direito. E eu peguei e falei assim, a criança não compreende. Peguei um desenho, uma folha, olha, você vai fazer aqui um desenho da sua família. E ela começou a desenhar. Ela começou a desenhar uma casa. Aí o primeiro desenho que ela fez foi de um adulto, uma mulher, um homem, desenhou uma mulher, desenhou uma criança menor e uma criança maior. Eu perguntei para ela quem eram essas pessoas. Essa casa é a casa onde nós morávamos, na chácara. Esse homem é meu pai. Essa mulher, minha mãe, sou eu, meu irmão. E onde é esse local? Ah, é lá no local tal, onde nós morávamos. Essa criança não nos vinculou ainda a visão da família que ela tinha. A visão e o desejo que ela tem no coração ainda é dessa família. E quando eu comecei a conversar e perguntar por esse questionamento, nitidamente eu vi o olho daquela criança ficar brilhando e baixar. Essa criança comunicou comigo assim, a sessão toda, naquele momento aqui. Estou brincando. Então, fazer algo entrar no mundo dela. É muito mais fácil para mim, né, para nós, entrarmos nesse mundo, atravessar essa ponte, que é puxar essa criança desse local onde ela está. Então, essas brincadeiras estruturadas. Aí a última, né? Brincadeiras livres. Liberta, permite que a criança tome decisões, preste desejos e preferências com autonomia. Então, esse slide aqui é muito importante para isso, para nós sabermos que
estou trabalhando, eu vou desenvolver na criança cada brincadeira. E aí, uma relação poderosa. Quando você brinca com uma criança autista, com presença verdadeira, você está dizendo para ela, sem nenhuma palavra, assim como o seguinte: eu te vejo, eu te escuto, você importa. Eu te vejo, eu te escuto, você importa. Não basta estarmos ali de corpo presente quando estivermos brincando com a criança. Ela tem que sentir que você está ali com ela. Para ela realmente entender que ela está segura. Nós, adultos, quando saímos hoje em dia, acompanhados e sentamos numa mesa para conversar, num restaurante, numa pizzaria, o parceiro nosso, o companheiro nosso que está conosco, está no celular, ou a gente fica incomodado. Então, é estar presente nesse mundo que nós vivemos, é todo conectado, é muito importante. Quando nós criamos tempo de qualidade, tempo para estar brincando com a criança, no ambiente profissional, às vezes a gente ouve alguns relatos assim, absurdos e profissionais colocam a criança para fazer uma atividade, pelo celular, mexendo com outra coisa, no computador, e não é a mesma coisa. Nós precisamos estar realmente presentes com a criança, observando o que ela está fazendo, interagindo com ela, mostrando que nós estamos ali. Independente da brincadeira, ela tem um propósito, ela não é só uma brincadeira. Principalmente para transmitir essa questão da segurança. E não importa com você. Porque nós já passamos muito tempo fora, longe de casa, com os pais. E enquanto profissionais, nós vemos aquela criança, às vezes, a cada 7 dias, às vezes 15 dias. Então, nós precisamos estar realmente ali presente, fazendo as anotações, observando, interagindo com a criança. Ao próximo. Aqui, brincadeira que transforma. Né? Eu trouxe 3 exemplos. Jogo das carinhas, nomeação. Eu gosto muito dessa modalidade. E toda vez que a criança chega ao bico ali no consultório, como você está hoje? Essa semana, tem algumas crianças que faz a roupa toda bonitinha. Aí você chega e fala, pô, você está princesa. Você vai ir com ela. Brincadeira é uma forma de criar. E aí, essas carinhas, essas emoções, é muito bacana, porque a gente começa a ensinar para a criança. Então, ali, eu tenho uma emoção de alegria. Ah, estou brincando com os colegas, tem crianças, quando eu estou na praça, quando meu pai me leva para tomar um sorvete, a minha mãe me leva para tomar um sorvete, e ali ela vai aprendendo o que é esse sentimento de estar feliz, de estar alegre. Aí, quando é que você fica triste? Ah, só. Quando não tem nada para fazer, só se samba através dessas através de desenhos, as emoções. E ela vai aprendendo também a enxergar no outro as emoções, porque são habilidades emocionais que você vai aprender. Ela vai aprender. E, interessante, já deixando aqui uma orientação, quando nós vamos fazer esse tipo de atividade, tem também um espelho para a criança treinar. Você mostra a carinha, essa aqui é a carinha triste. Agora, mostra a carinha triste aqui para te ver se está igual. E mostra no espelho. Ela vai fazer. Às vezes, a gente tira uma foto meio para mostrar para ela. E agora? Quando você está. E aí, a gente vai trabalhar. E é muito importante. Eu trabalho muito essa questão de emoções, gestão de emoções, tanto no ambiente profissional, quanto escolar e trabalho, porque nós precisamos aprender que todas as nossas emoções, elas existem. E essas 5 emoções básicas, elas nascem conosco e nós vamos ter. E aí, a gente vai ensinar para a criança a isso. É isso ela ter raiva, é isso ela ter ela ter nojo,
alegria, todos eles. Vai depender de como que ela age, faz a gestão dessas emoções. E na brincadeira, nós treinamos isso. O tapetinho da calma, que nós falamos ali, o tapetinho da calma, é trabalhar muito sensorial. É onde ela eu achei muito bonito. Outro dia, nós fomos num evento, levamos a Júlia, o personagem da Alessandra, quando nós levamos ela conosco para ela participar daquele momento ali. E ela é autista. E ela eu aprendi, quando eu começo a ficar muito nervosa, muito estressada, assim, eu saio, vou comprar quietinho. Aí eu fico lá um pouco. Depois que eu estou melhor, aí eu volto. Isso porque nós fazemos os almoços na minha família é grande. Os 20 lá, juntando todo mundo na casa dos pais para almoçar no domingo. A gente brinca, conversa, a gente ri, a gente chora às vezes também, a gente comemora. Tem um monte de gente conversando, aquele menor, que a discussão toda, às vezes ela começa a ficar desorganizada. E ela aprendeu a se retirar de cena quando ela está naquele momento de perdendo o controle. Isso é fantástico quando nós conseguimos esse tipo de treinamento com, né, com os nossos pacientes. Porque esse é o objetivo. Não é eliminar da pessoa aquilo que ela sente. É entender e levar para ela a forma de lidar com esses sentimentos. A taxa da idade, ela vai desenvolver empatia, tem algumas. Aí nós podemos trabalhar com frases ou cartilhas novas. Nós estamos tentando criar preparados de background, cartilhas das emoções, onde ele vai trabalhar isso. Se você vê alguém, o que você faz? São perguntas que eu quero trabalhar com criança. E aqui nós vamos trabalhar empatia, vamos trabalhar esse acolhimento, pois que, às vezes, no autista, parece que muitas vezes que a pessoa é fria, que a pessoa não liga, mas só que a forma de lidar com isso é diferente. É igual a gente fala no TDAH, quando está muito ali que uma pessoa, ele gosta de tal. Mas se é passar de cada 2 3 dias longe, às vezes ele nem fica lembrando muito. Parece que até que ele não gosta mais da pessoa, mas quando encontra de novo, ali dá saudade, ficou longe. É só uma forma do organismo cérebro da pessoa lidar com essas emoções. Então, essas cartinhas, essa forma de brincar, elas são importantes para treinar essa habilidade do tempo. Próximo. Então, o papel da família na escola. Não adianta só a escola brincar, se a casa só cobra. Não adianta só a casa acolher, se a escola não acredita. Então, é parceria, não é briga. Escola, família. É parceria. É todos com um propósito. Então, olha só. Se eu imaginamos que a criança como uma plantinha, onde, de repente, a escola vai lá e rega, planta, rega, tudo direitinho. Quando chega em casa, a gente faz uma poda severa. Vai, vai germinar, não vai crescer. Da mesma forma, se a família, de repente, cuida daquela planta, chega na escola, a escola não rega, ela vai secar. Então, não vai seguir. Não tem empate. E se alguma coisa está acontecendo que não agrada uma das partes, a melhor forma é o diálogo, é a conversa. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Não, é uma conversa de forma que a gente chama de CNV, de comunicação não violenta. Não é acusando a escola ou acusando a família. É trazendo para nós. Olha, pai, eu percebo, eu vi, chega aqui dessa forma, e eu percebo,
que nós podemos fazer para nós trabalhar essa habilidade? Da mesma forma, o dia, falando que chegou em casa, reclamando dessa situação, entender melhor o que foi que aconteceu, o que nós podemos fazer. Olha só, a gente foca na solução. Ou se nós focarmos no problema, não tem escola que presta, não tem família que presta. Mas se nós focamos na solução, aí é outra história. Nós vamos ter a fragilidade. Nós vamos ter a fragilidade, a necessidade, vamos buscar atender. É muito mais fácil. O mundo vai ser outro se todos estiverem nessa visão. Você pega um exemplo corriqueiro, às vezes alguém está no trânsito, está andando, faz, sai, está voltando para cá, passa tudo desesperado, corrente fechando. Eu posso ficar nervoso, eu posso falar, posso ter cuidado, tá? Com o problema. Né? Vou conseguir minha viagem fácil. Mas eu tenho que me afetar, eu vou xingar a pessoa, eu vou trazer isso para o meu coração. Então, vamos trabalhar dessa forma. Família e escola. A parceria tem tudo para dar certo. Próximo. E tem algumas orientações práticas. Estabelecer rotinas lúdicas em casa. Essa semana eu ensinei para uma família também, que a mãe estava com dificuldade, a criança parar de colocar limites no momento dela. E eu falei para a pessoa, olha, a mesma criança que está trabalhando no consultório, você vai trabalhar, você vai colocar, são 2 horas que você vai deixar lá na tela, então, deixa, quando estiver faltando uns 10 minutos, fala com ela, faltam 10 minutos para terminar isso também. Se for preciso, coloca até um cronômetro perto para a criança saber que os 10 minutos dela está passando e está chegando no final. Por que eu falei isso para a criança? Porque eu fiz uma pergunta para ela que a mãe não tinha feito ainda. Eu perguntei para ela assim, parar na hora de uma mãe velha. Quando eu perguntei na hora que eu terminando de fazer um joguinho para a fase, eu estou terminando de trocar o pet lá com a minha amiga, com o pequeno, eu faço parar, eu perco então, beleza. Então, por que eu falei para a mãe vai dar isso? Porque, ó, despertou 2 horas. Chega, está na hora de parar. Chegou, acabou seu tempo. Até eu ficar com o negócio dele. Você imagina, quem já foi menos fã de videogame, você já está terminando de passar uma fase difícil, você tem que parar para poder. Então, você vai estar com 10 minutos antes, porque ela já vai saber que ela precisa encerrar o que ela está fazendo depois de 10 minutos. Pronto, acabou o problema. Foi na semana anterior, essa semana, a mãe já teve problema com a criança, com parar a tela. Então, nós precisamos entender, são coisas, estabelecer essa rotina de forma, lógica, chega em casa, o que você vai fazer? Vai guardar sua mochila para o lugar, vai lavar a mão, vai almoçar, vai fazer atividade de casa. Tem cantinhos para brincar, dar calma, repor as emoções com imagens, gestos, usando já esse recurso que aprendemos. Celebre pequenos avanços com olhar e com palavras. Celebrar avanços. Não tem algo assim, que motiva mais o nosso desempenho do que um reforço. Eu, pelo menos, você quer que eu faça algo melhor, elogio mais ou menos o que eu fiz. Que aí eu vou querer fazer melhor ainda. Você quer distribuir a força, está muito desacordo. Criticar de forma diferente quando às vezes a pessoa vai falar, olha, ficou muito bom. Se esse ajuste, vai ficar bom. Se esse ajuste, se você tirar isso, colocar isso aqui, vai ficar muito melhor. É diferente. A pessoa vai falar, pô, você fez muito demais. Alguns sem desafiar. Mas então, o mais importante de tudo é nós entendermos como o outro funciona. Para nós podermos trabalhar com ele para poder melhorar. Então,
celebrar com a criança as conquistas dela é primordial. Envolvimento. Você fala, quando a gente fala com a criança no consultório lá que ela ficou muito bonita com uma determinada roupa, a probabilidade dela vestir a roupa, colocar aquela roupa outra, assim, aquela é muito grande, porque ela se sente validada, ela sente foi importante. Então, arrumou direitinho a cama, ó, elogio. Tem mais que fala assim, nossa, tem também já é uma cama. Quando você joga o balde de água fria, né? Fica um esforço terrível para poder arrumar a cama, e a gente fala dessa forma. Próximo. Olha só, precisei de pessoas que acreditassem em mim, antes que eu mesmo, que eu acreditasse em mim. Essa é a frase também grande. Como que nós precisamos de pessoas que confiem em nós, que acreditem? Na brincadeira, nós treinamos muito isso. Tem essa festa de papai, não, ele pode ajudar. Não entrega o ouro para ela, não, mas ele ativa. Ela vai, ela dá conta. Aí depois você traz aquela brincadeira de novo, ela já vai ter mais habilidade. Quer ver algo muito fácil que nós podemos fazer? É dar um destaque para casa. Quando você pega, né, outro dia eu tive um quebra-cabeça, era aniversário, eu peguei um quebra-cabeça, um pouco fora da faixa etária. Um quebra-cabeça que tem peça, então para a faixa etária é um pouco além. E nós tentamos montar no consultório um pouquinho, já no final da sessão, porque eu sabia que ia dar tempo de terminar. Se eu começar a início da sessão, ela ia querer ficar a sessão toda fazendo. Então, não sou bobo, né? Então, tem que administrar o negócio do meu favor. Então, faltando uns minutinhos, 10 minutos, eu coloquei para montar. Não deu tempo. Nós juntamos o quebra-cabeça e eu dei para ela de presente o quebra-cabeça, que era aniversário dela, na semana. E a pessoa tinha uma condição. Quando chegar em casa, você vai chamar o papai, a mamãe, irmão, vão sustentar e vão montar essa cabeça junto lá. Deixa para te ajudar. Quando ele não consegue as coisas sozinho, nós precisamos de ajuda. Então, eu fui para nós dois aqui. Então, chega lá e pede mais ajuda. E tem um detalhe: tem que mandar uma foto para mim. A mamãe vai mandar uma foto para mim nesse momento lá, se vocês conseguirem. E ela levou aquele quebra-cabeça, eles montaram, todo o momento família, porque às vezes a gente não tira esse momento para estar junto, mas como está ali, eles juntaram, foi fantástico, por conta de uma experiência, como é que foi aquela experiência. E a criança se sente forçada, ela sente que ela pode contar com isso, ela sente que ela pode, ela dá conta. Então, vamos treinar essa questão da criança acreditar nela mesma. Quando nós, nas nossas brincadeiras, nós somos incentivados e instigados, treinados, nós somos adquirir confiança. A gente adquire confiança nos pequenos momentos, nos pequenos passos, para nós darmos passos maiores. Quando os meus filhos eram pequenos, a mãe, normal, às vezes eles iam subir numa árvore que tinha lá em casa, aí ela estava assim, deixa cair. Legal, você tem de 20 centímetros, 30 centímetros, você cai e não ia machucar. Mas talvez poderia fazer ou arranhar um pouquinho. E aí, como pai, meu filho, você consegue? Fabiano, você é herói, consegue subir. E aí, quando está nesse então, a criança está motivada. Enquanto a gente vai, às vezes, não permitindo esses pequenos avanços, talvez depois a gente pode não ter segurança para poder fazer enfrentar as adversidades do dia a dia. O próximo. E aí, comunicar é a linguagem do coração da criança. Isso mexe bastante comigo, porque quando nós olhamos aquele bebê, voltando lá do meu netinho, né, e você começa a brincar com ele, falar e tal, e aí ele olha com aquela cara de parece que está entendendo, a gente fica muito. Ele começa a colocar ninguém na cor, começa a tentar imitar o gesto, ele está respondendo, está comunicando.
E eu estou entendendo que ele está feliz, mas ele precisa falar que está feliz. Porque a criança, ela antes de falar papai e mamãe, e a criança autista, ela vai comunicar o tempo todo também, da forma dela. E aí, o que nós estamos falando desde o início. Nós precisamos aprender como que ela se comunica. Pode passar. Então, brincar, quando feito com amor e habilidade. Isso é o fato. Toda brincadeira ela vai ser intencional. Toda brincadeira, nós vamos lá que cada tipo de brincadeira ela vai trabalhar uma habilidade. Então, nós vamos propor brincadeiras intencionais, tanto para os nossos filhos como para vocês. E a próxima. E aí, eu quero deixar, já estamos chegando no final da palestra, quero deixar para vocês o seguinte: esse simpósio, sim, aceite mais, julgar menos, brincar com mais intenção. Muito importante. Sentir mais, julgar menos e brincar com mais intenção. Nós vamos aprender muita coisa. Como essa palestra é a primeira, desafio para todos nós ouvirmos com atenção, participarmos do corpo presente mesmo, estarmos no momento, não só fisicamente presente, mas com a mente, com o coração presente nesses 2 dias. Porque, não sei se vocês já olharam, vocês olharam ali a programação, só tem profissionais de muito conhecimento, de conteúdo muito importante, que nós, com certeza, vamos sair daqui muito melhores experiências. Próximo. Se você é professor, que esse gosta de usar o brincar como ponte. Se você é pai, dois dias, desperte o desejo de brincar com mais presença. Se você é profissional da saúde, você se sinta fortalecido para ensinar os adultos a entrar no mundo da criança, a ter coragem de atravessar aquela ponte da polícia. Nós estamos aqui por eles, por elas. E quando nos unimos por uma causa assim, o impossível começa a tornar impossível. Eu quero parabenizar, pode passar? Eu quero parabenizar os organizadores, todos vocês, por abraçar, eu sei que dá muito trabalho, mas que é muito gratificante. Parabenizar também todos que estão participando aqui, presente ou online, porque também, se tiver coragem de aprender, também é um desafio. E não é todo mundo, porque quando nós aprendemos, nós tem que gerar mudança. E muitas vezes nós não queremos ser confrontados, sabe? Uma vez que nós aprendemos, vamos mudar a nossa forma de agir. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, por ter essa dedicação e espero que possamos sair daqui com essa consciência de que eu e você somos protagonistas na vida dessas crianças, para que eles sejam adultos funcionais, não perfeitos, mas funcionais, que eles sejam melhores que cada dia. Parabéns. Atas hoje conta com uma brinquedoteca, né? Um projeto que se chama Unido, que foi fruto de um projeto inicial que aconteceu no Capitã. E dentro desse projeto, a longo prazo, o intuito é que esse brincar chegue, né, também nas escolas como forma de melhor inclusão e acessibilidade. Então, nós estamos também, dentro da nossa associação, promovendo essa inclusão do brincar no dia a dia das crianças. É um presente, é um privilégio poder ter as crianças hoje para fazer essa brincadeira, mais brincar, né? Para eles poderem brincar mais.
Vou deixar aqui uma frase do Robson, né, que marcou muito para mim, acredito para muitos de vocês. Brincar é sério. E quando feito com amor, a gente tem muitos milagres por aí, vindo do brincar. Espero que vocês levem essa mensagem do Robson para o dia a dia de vocês. Queria registrar aqui a presença do nosso secretário de Educação, Kennedy, e da nossa secretária de Assistência Social, Ana Cristina. Muito obrigada por estar conosco. Bem, nós vamos fazer um intervalo agora, vamos tomar um cafezinho, né? E daqui a pouco a gente volta às 11 horas com a doutora Fernanda Luz online. Queria deixar registrado no público online que nós tivemos alguns problemas na transmissão, mas que nós vamos resolver agora a parte do intervalo, tá bom? Até já. Lembrando que não pode, em hipótese alguma, entrar com comida na parte de carne de ar, tá? Só da parte do copo preto para fora. Obrigada.